Lucas 6,12 diz assim: naqueles dias Jesus se retirou para um momento a fim de orar, e passou a noite toda orando a Deus. Depois do amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais também chamou de apóstolos: Simão, a quem também chamou de Pedro, e André seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago filho de Alfeu e Simão conhecido como Zelote, Judas filho de Tiago e Judas Iscariotes, quem veio ser o traidor. Amém? Que Deus nos abençoe na leitura da sua palavra. Graças a Deus. Eu queria falar hoje sobre oração, sobre resposta de oração. Todos nós já fomos respondidos por Deus através da nossa oração, da oração que fizemos, da oração que fazemos, a nossa vida de oração. Penso que, como cristãos, temos uma vida de oração. E se você não tem, você deve ter uma vida de oração. Mas eu também penso que oração, no seio da igreja, sim, já era um assunto de matéria concluída. Porque oração é coisa básica. Então, penso que não deveríamos ficar falando de um assunto, já era para ser matéria concluída, porque sabemos quais são os benefícios da oração. Todo mundo sabe aqui que faz bem orar. Amém, irmãos? Amém. Todos nós sabemos. Orar faz bem. Orar me conecta a Deus. Orar faz eu aferir a minha vida junto de Deus. Orar me traz benefícios a mim, aqueles que me cercam, aqueles que eu amo. E já deveria ter sido uma matéria vencida, mas não é. E não é porque somos falhos, porque somos fracos, enfim, porque somos seres humanos cheios de debilidades. Então eu quero mais uma vez, e também aprendi com um pastor que aprendemos na repetição, nunca aprendemos uma vez só. Quanto mais repetir um assunto, mais craques nós ficamos nesse assunto. Mas eu estava vendo uma frase esses dias, enquanto preparava o sermão, e tem uma frase de um autor anônimo que diz assim: um dia costurado com oração, provavelmente não se rasgará. Olha que bonito. Um dia costurado através de oração, provavelmente ele não vai se rasgar. Olha a importância de orarmos e de buscarmos a Deus. E existem vários tipos de orações. Eu já disse uma vez aqui nos cultos de quarta-feira. Eu já disse que existem as orações de adoração, de gratidão, de intercessão. Existem as orações de consagração. E hoje, que vamos falar sobre resposta de oração, eu queria falar sobre a oração de petição, que é a oração que fazemos a Deus, que é a oração que fazemos aqui, que fizemos aqui agora. Nós oramos pedindo a Deus que abra portas, que cure, que salve, que alcance o nosso familiar, o nosso ente querido. E eu queria falar sobre resposta de oração. E ao longo dos anos, nós que somos cristãos, eu penso que a maioria aqui é cristão, a gente cria um conceito errado sobre oração. Porque eu citei vários exemplos do que é orar. Mas hoje vamos tratar sobre pedir, oração de petição. E quando nós pensamos em oração, nós pensamos que as respostas de Deus às nossas orações, elas devem ser positivas, elas devem ser imediatas, e elas devem ser, como é que eu vou dizer, completa. Positiva, imediata e completa. Sempre que oramos, oramos assim. Que Deus me responda assim, que chegue após o término da minha oração e que ela abranja todos os pontos que eu coloquei diante de Deus quando eu orei. Essa é a nossa expectativa quando nós oramos. Essa é a nossa expectativa. Se pedindo com fé a Deus, através da sua misericórdia e graça, é como se diante de mim tivesse aqui um muro. Esse muro está rebocado, mas falta tinta. E aí eu vejo a necessidade desse muro e falo assim: Pai, em nome de Jesus, que este muro fique pintado de amarelo.
quando eu terminar a minha oração. Aí oramos com fé, oramos chorando, oramos com verdade, nós oramos com singeleza de coração, um coração quebrantado. Oramos, Deus, que ao terminar a minha oração, esse muro esteja pintado de amarelo. E quando abrimos os olhos, o muro não está pintado de amarelo. A verdade, irmãos, que poucos muros, depois das nossas orações, estão pintados de amarelos. E aí, em cima disso, a gente se frustra. Eu não vou pedir para que você levante a mão, mas eu creio que quase 90% de nós que estamos aqui já vivemos frustrações nas nossas orações. Porque uma parede amarela na sua frente precisava ser pintada e você pediu a Deus para que ela ficasse pintada de amarela, mas no término da sua oração a parede continuou lá, precisando de tinta. E aí a gente sofre decepção, a gente esfria na vida de oração, nós não deixamos de orar. Várias consequências acontecem. Porque aquilo, ou da forma como oramos, nós não fomos atendidos. Nós ficamos sempre com aquele ar de frustração. Poxa, Deus poderia ter me abençoado, Deus poderia ter pintado o meu muro de amarelo. E aí nós encontramos dificuldades. Em cima das dificuldades, o que a gente passa a fazer? A gente passa a olhar pessoas que nos cercam e que supostamente são mais bem-sucedidos na vida de oração, porque a gente acha que esta pessoa tem um canal mais exclusivo com Deus e que você não tem. E aí você passa a terceirizar a sua vida de oração, depositando na vida de pessoas para que elas orem por você, porque você não se sente capaz, mas você entende que ela é capaz de orar a Deus e Deus ouvir o seu clamor através de um terceiro. Qualquer ambiente é assim, aqui, qualquer ambiente. E pensamos que a resposta de oração vai vir através de outros irmãos. Pensa. Quem nunca já não orou, mas pediu para alguém orar? Todos nós. Todos nós já falamos, ó irmãos, ora por mim nessa causa, porque aqui eu não estou sentindo que não está fluindo. Mas eu acho que você tem uma moral maior com o Pai, e Ele vai ouvir as suas orações, não as minhas. Isso é perigoso, porque isso afeta a nossa fé acerca de Deus, isso afeta a nossa espiritualidade e isso afeta a nossa descrença até do próprio Deus. Porque eu já conversei com muitas pessoas que por frustrações numa vida de oração ficaram descrentes a respeito de Deus. Acha que Deus dá de ombro, acha que Deus nos largou nesse mundo e não a gente que se vire, e Ele não assiste aos nossos sofrimentos, às nossas necessidades. Isso é perigoso. E aí, como resultado, a gente vê todas estas coisas. Porque entendemos que as respostas de oração, elas são desse jeito, positiva, imediata e completa. E nessa noite nós vamos falar sobre isso, de que nem tudo é imediato, positivo e completo. E nós temos alguns textos da Bíblia, e eu quero usar uma pessoa na Bíblia que passa muito desapercebido, mas ele teve uma vida de oração, que é Jesus. Ele passou desapercebido nos evangelhos, na história da humanidade. Jesus orou. Mas antes de falar sobre isso, eu queria dizer uma coisa. A nossa oração, infelizmente, ela é pobre e ela é fraca. Não fraca de que existem orações fortes, porque não existem orações fortes. Existe um Deus forte, um Deus poderoso, não uma oração poderosa. Uma oração, não existe oração forte, existe um Deus poderoso e forte. Ele sim é. Nós somos comedores de feijão.
Simples assim. Amém? Amém. Vocês estão comigo? Amém. Então tá bom. Então nós vamos ler 3 orações que Jesus fez ao longo do seu ministério aqui na terra. E que se essas orações fossem aferidas por nós, cristãos do século 21, ano de 2017, você ia duvidar da vida de oração de Jesus. Você iria questionar Jesus se ele de fato tinha uma vida de oração. Eu disse que existem orações imediatas, positivas e completas. E Jesus fez 3 orações assim. E Deus respondeu às 3 orações de Jesus. Então a primeira está no texto que lemos, Lucas 6. Deixa a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler alguns textos. Lucas capítulo 6, versículos 12 e 13, diz assim: certo dia, pouco depois, Jesus subiu a um monte para orar e passou a noite orando. Quando amanheceu, reuniu seus discípulos e escolheu 12 para serem apóstolos. Primeira oração que Jesus fez, uma oração imediata. Jesus sobe ao monte a fim de orar, e quando descesse, ele precisaria ter no coração de todos aqueles discípulos, quais deles ele iria separar para ser seus apóstolos. Uma oração imediata. Ele precisava orar, descer com uma resposta e falar: Pai, são esses aqui. E era uma oração importante, porque foram esses 12 homens que Jesus separou, que deu continuidade no legado que ele deixou aqui na terra. E se o Evangelho está até nós hoje aqui, e se hoje estamos aqui, é fruto destes 12 homens que Jesus separou para que dessem continuidade à sua obra. E olha, não era uma oração para saber se comprava a geladeira da Brastemp ou da Consul. Não era. Se compra um carro vermelho ou branco, se faz faculdade em Piracicaba ou São Paulo. Era uma oração extremamente importante. Pai, vou separar 12 homens para dar continuidade na tua obra, na nossa obra, no nosso projeto. E Jesus subiu e desceu e separou 12 homens, que nós lemos no início do texto. Então Jesus passa orando, uma oração importante, precisava de uma resposta imediata. E diante de todos aqueles discípulos, ele precisava separar estes homens para dar continuidade. E Deus respondeu a oração de Jesus. Porque quando ele desceu, ele separou 12 homens. E ele entendeu assim: esses 12 homens serão continuidade da minha obra e do meu reino. E deu a eles apóstolos. Eu vou ler alguns textos, você não precisa abrir. Olha o calibre dos apóstolos que Deus deu para Jesus. A primeira passagem está em Mateus 20, 20 e 21. Então a mãe dos filhos de Zebedeu veio a Jesus com seus filhos, e ela se ajoelhou diante dele a fim de pedir um favorzinho. E aí Jesus disse para ela: o que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: por favor, permita que o seu reino, Jesus, os meus 2 filhos se sentem em lugares de honra ao seu lado, um à direita e o outro à esquerda. Olha o que mãe faz, hein? Por conta dos seus filhos. Paga mico. Olha, Jesus, olha um favorzinho. Quando o seu reino for estabelecido, deixe os meus 2 filhos em lugares de destaque. Aí Jesus olhou assim e falou: você não entendeu nada. Um à direita e um à esquerda. Por favor, Jesus, um pequeno favor, coisa pequena. Jesus teve como resposta de oração 2 discípulos com uma mãe meia 13, fora da casinha. Outro exemplo, olha outra resposta de Jesus, olha o calibre dos apóstolos. Enviou mensageiros adiante até um povo samaritano, a fim de fazerem os preparativos para a sua chegada. Contudo, os habitantes do povoado não receberam Jesus, porque parecia evidente
que ele estava a caminho de Jerusalém. Percebendo isso, Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, o Senhor quer que mandemos cair fogo dos céus para consumi-los? Jesus passou a noite inteira orando: Pai, eu preciso de pessoas que me ajudem nesse processo para eu continuar a sua obra. A mãe de um era 13. E os seus filhos eram 13,5. Porque Jesus não foi recebido, e como se eles tivessem poder de fazer fogo cair dos céus. O Senhor quer que nós façamos cair fogo dos céus? E quem disse que os discípulos tinham esse poder de fazer fogo cair dos céus? Mas deixando à parte isso, o povo não te recebeu, Jesus, então vamos passar a espada em todo mundo. E Jesus olhou. Aí teve outro exemplo. Ao pé do monte era uma grande multidão, os esperava. Um homem veio, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, tenha misericórdia do meu filho. Ele tem convulsões e sofre terrivelmente. Muitas vezes cai no fogo, cai na água. Eu o trouxe a seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Nas entrelinhas, eles não deram conta do serviço. Jesus disse: geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Olha que palavra forte. Até quando eu terei que suportá-los? Traga o menino para cá. Ou seja, Jesus disse: vocês não entenderam nada, então traz o menino que eu vou expulsar o demônio do menino. Jesus passou a noite inteira orando por uma oração imediata e veio tudo isso. Outro exemplo. Nesse meio tempo, está lá em João, nesse meio tempo, enquanto Simão e Pedro estavam perto da fogueira, esquentando, se perguntaram a ele novamente, já era a terceira vez: você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: não sou. Jesus, Deus, Filho de Deus, aqui, orou pedindo uma oração imediata, algo importante, e olha as respostas de oração que ele teve. O cara negou Jesus na cara larga. E é a cereja do bolo, né? Então Satanás entrou em Judas Iscariotes, um dos 12, e ele foi aos principais sacerdotes e capitães da guarda do templo para combinar melhor a maneira de entregar Jesus. Jesus pediu uma oração imediata. Ela veio, porém, fala a verdade. Você, se estivesse nesse tempo, você não ia perguntar para Jesus assim: Jesus, o senhor orou mesmo? Quando o senhor disse que subiu para orar a noite inteira? O senhor não deu uma cochilada? O senhor não comeu algo pesado? E teve um sonho que eram esses 12? Porque os caras são muito ruins. Se Jesus se comportasse como nós nos comportamos nas respostas de oração, será que Jesus não ia perguntar assim: Deus, está tudo bem? Está tudo bem? Porque o senhor viu a importância e o grau de necessidade que eu tinha para separar esses 12. E olha o que o Senhor me deu. Sabe o que a gente aprende com todos esses textos que lemos aqui? Sobre essa primeira oração imediata de Jesus? Que Deus responde sim às nossas orações. Mas nem sempre elas chegam prontas. Nem sempre elas chegam prontas. É que nós temos uma visão de evangelho de que tudo Deus dá na mão. Tudo. O manual já está lido, já está instalado, é só sentar, apertar o botão. E eu vejo aqui que Jesus, não foi qualquer um, foi Jesus. A oração de Jesus foi respondida e ela não chegou pronta. Ela não chegou pronta. Jesus pediu uma parede pintada de amarelo e ela não veio pintada de amarelo. E aí serve para nós. Oramos a Deus, uma resposta imediata. Deus, eu preciso resolver isso tal dia. Eu preciso resolver isso ontem.
E aí Deus responde. Só que Deus responde a nossa parede amarela com tinta, lixa e rolo. Dizendo, bata a tinta, lixa a parede e use o rolo. Jesus responde, Deus responde às nossas orações, irmãos, mas nem sempre elas vão chegar prontas. Nem sempre. A resposta de Deus para Jesus, se Jesus questionasse, era: você não pediu discípulos? Discípulos é para quê? Para você? Discípulos é para? Discipular. Tem um teólogo norte-americano e ele diz assim: orar é uma conversa que estamos tendo com Deus a respeito de uma coisa que estamos fazendo juntos. Orar é conversar com Deus a respeito de uma coisa que estamos fazendo juntos. Portanto, orou, prepare-se para trabalhar. Orou pedindo uma resposta imediata, prepare-se para dobrar a manga. Porque Deus nem sempre nos dá as coisas prontas. Nem sempre elas chegam prontas. Quer um testemunho? Pergunta para a Alessandra se eu cheguei pronto. Cheguei muito atribulado. Não chegou pronto. Ela orou, hein? Às vezes você ora por um familiar. Às vezes você ora por uma crise no casamento, com os filhos. Às vezes você ora para que haja paz numa determinada situação. E Deus responde. Mas Deus responde com ferramentas também. Dizendo: não, meu filho, vamos trabalhar? Vamos construir juntos? Vamos fazer juntos? Vamos resolver juntos? Nós somos a geração do milagre. Pedimos milagre. Sabe por quê? Porque o milagre nos isenta do trabalho. Porque milagre é para Deus. É Deus, compete a Deus. Eu não faço milagre. Deus faz milagre. Por isso eu sempre apelo para o milagre. Porque Ele vai me isentar do trabalho. E talvez é por isso que Deus faz poucos milagres hoje no nosso meio. Não porque Ele não queira. Mas talvez porque somos ou nos tornamos essa geração de que Deus faz. Deus resolve. Deus apaga a fogueira. Deus resolve o caos. Poxa, Jesus não teve essa mamata. Não teve esse benefício da oração pronta. Não teve. Então eu e você também devemos aprender que não teremos. Em algumas vezes, veja bem, não estou fechando o assunto, dizendo que Deus não chega com coisas prontas, porque eu já orei muito e já tive muitas respostas de Deus que as coisas chegaram prontas. E você também deve ter testemunhos na sua vida de orações que você fez e Deus chegou com elas prontas, mas nem sempre é assim. Via de regra não é assim. Amém? Amém. Segunda oração que Jesus fez, uma oração positiva. Não é a oração do positivismo, não é o positivismo, é uma oração positiva. Ele queria que o feedback fosse: tá bom, vou fazer isso aí. Está lá em Lucas 22, 42. A oração de Jesus no Getsemane. Pai, podemos até ler de cor. Pai, se quiseres, afasta de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus fez essa oração lá no Getsemane. Jesus, Filho de Deus, sabia que ia morrer. Ele sabia. Mas ele também sabia que ia ressuscitar. Ele sabia. Ele ia ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Ele sabia de tudo isso. Só que, no entanto, irmãos, naquele momento de angústia, a angústia invadiu Jesus de tal forma que ele pôde primeiro ver não somente o que iria sofrer aqui,
mas o peso dos nossos pecados. Porque os nossos olhos humanos decifram o pecado pelo pecado. Mentir, roubei, traí, roubei. A gente põe etiquetas nos pecados. Mas o peso do pecado eu acho que nós não vamos saber mesmo. E Jesus, ali, suando sangue, além de saber que ia sofrer dor, e muita dor, ele também viu o peso do pecado de toda a humanidade ali. E ele sabia que estava chegando a hora, que Judas já tinha dado a letra para os soldados. E aí ele falou: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Como Jesus me ensina aqui a fazer orações legítimas? Como Jesus me ensina que Deus não censura a minha oração. E como eu sempre disse aqui, como o Martinho Lutero disse, não existe oração errada, errado é nós não orarmos. E Jesus, Deus, Ele sabia que ia ressuscitar. Ele falou: Pai, tira de mim esse negócio, porque é pesado. Não vai conseguir olhar para mim de tanto pecado. Ele orou: afasta de mim esse cálice. O Jesus, o homem, mas o Cristo, o Messias, disse na sequência assim: contudo seja feita a tua vontade, não a minha. O que esse texto ensina para nós? Jesus fez uma oração para que a resposta fosse positiva. E eu aprendo com isso que Deus responde às nossas orações em algumas circunstâncias com sim. Mas muitas vezes Deus nos diz não. Não quero. Não vai. Não faça. Não volte atrás. Ele diz não. E como isso mexe com as emoções da igreja quando Deus diz não? Nós até só dizemos que Deus fala sim, 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 sim. Você não fala sim para tudo? Você vai levar eu para comer na sua casa hoje? Não? Não vai. A não ser que um coração misericordioso. Deus diz não, irmãos. E a nossa vida com Deus é muito mais não do que sim. Muito mais. Porém, o não de Deus não é o não. O nosso não é carregado de vingança, de meninice, de infantilidade. O nosso não é carregado de motivações erradas. O não de Deus não é assim. O não de Deus sempre é nos preservando. O não de Deus é um gesto de amor mais singelo e verdadeiro. Porque pare para pensar, se Deus, tudo que você orasse, Deus dissesse sim. Tudo que você pedisse, Deus dissesse sim. Ai, aquela pessoa me incomodou, Deus, mata ele. Aí Deus: opa filho, como não? Claro, sim, porque não? Mata. Não tem como Deus dizer sim para tudo. E também porque o que pedimos há 5 minutos sentado, de pé nós já mudamos de ideia. A gente pede para Deus dizer sempre positivo. Só dessa vez, Jesus. Só dessa vez, Deus. Responde que sim, responde que sim, responde que sim. Tem aqueles que acreditam que Deus diz sim, não e espera. Conversava com o Clodoaldo esses dias sobre isso. E nós falamos assim: pô, Deus diz sim, Deus diz não e Deus diz espera. Não sei como você entende esse espera. Eu acho que Deus não fala espera. Eu acho que Deus fala sim e não. É o meu ponto de vista. Porque quando alguém te pergunta alguma coisa, ou pede um favor, se você domina, se você está totalmente respaldado por todo o contexto daquele pedido, você vai dizer sim ou não, certo? Você diz espera por quê?
Porque você vai avaliar os prós e os contras, se necessariamente é isso mesmo. Então o nosso espera, ele vem com o teor de que, preciso dar uma estudada, preciso pensar. E Deus não precisa esperar. Deus é onisciente. Deus sabe se é o ruim para mim hoje, amanhã, depois de amanhã. Então, particularmente, irmãos, Fernando, você não precisa compartilhar da minha ideia, eu acho que Deus nunca vai falar espera para você. Mas a Bíblia diz para nós esperarmos do Senhor. Mas uma coisa não tem a ver com a outra. É você que tem que esperar, não é Deus. Não é Deus que a gente fala assim, Deus espera, porque parece que Deus vai fazer conta, parece que Deus vai checar alguma coisa. Não, irmãos, Deus fala sim ou não. Quero ou não quero, é bom ou não é bom. Simples. E Jesus orou, Pai, afasta de mim esse cálice. E Deus disse, não. Porque você veio para este mundo com esse propósito de morrer. Que isso foi, segundo os teólogos, antes da fundação do mundo, a cruz já estava pronta. E Deus disse não para Jesus. E Deus diz não para a gente. Tem uma história de que um rapaz foi num parque, sentou num gramado, e ele foi lá, era um rapaz crente, e ele sentou e ficou contemplando a natureza, o dia, e ele começou a entrar naquele estado de adoração, ele começou a falar com Deus, ele começou a ouvir Deus falar com ele, e aí ele falou assim, Deus, o que é 2 segundos para o Senhor? E ele falou assim, e Deus falou para ele assim, é como 10 mil dias. Poxa, 2 segundos é como 10 mil dias? E 10 mil dias como 2 segundos? Tá bom, aí continua a tarde toda, leu, né? Aí ele fez uma pergunta para Deus, as perguntas, né? Deus sempre olha as nossas perguntas. Pai, o que é 10 milhões de reais para o senhor? Aí Deus falou assim, R$1. R$1? E R$1 como 10 milhões? E aí ele falou assim, Deus, me dá R$1. E Deus falou assim para ele, espera 2 segundos. Deus diz não de muitas formas. De muitas formas. Mas o que me chama a atenção é que Jesus, após a sua oração, ele ergueu a cabeça, seguiu, foi até a cruz, morreu por nós. Deus disse não. E Jesus não fez birra. E Jesus não falou, então dá stop, para o jogo, eu vou descer e não vou mais, porque eu também sou Deus. Tá bom, o Senhor disse não, tá bom. E apanhou, e foi cuspido, e foi crucificado. E ele disse, tá bom Deus, eu vou. Às vezes Deus diz não pra gente, porque sabe que aquilo que pedimos, de fato, não passa das emoções de 30, 60, 120 minutos, depois nós não queremos mais aquilo. E Jesus, diante desse cenário desafiador de ir para a cruz, o que eu aprendo é que Deus nos coloca em cenários desafiadores muitas vezes. E sabe por que Deus diz não? Porque Ele espera que a gente levante a cabeça e encare o cenário que nós estamos. Qual é o cenário que Deus colocou você? Que você está orando por uma resposta positiva. É um cenário familiar, emocional, espiritual, financeiro, profissional, pessoal. Deus talvez está dizendo não porque Ele sabe do propósito, da missão que tem com você nesse cenário. Deus diz não para nós. Entenda, o que passamos e Deus diz não, nunca é só sobre a gente.
nunca é só sobre você, irmãos. O que passamos, o que faz você entrar no seu Getsemane, orar a Deus, nunca é só sobre você. Jesus estava orando ali e Deus respondeu para ele, não, mas porque aquele não era só para Jesus, porque tinha pessoas envolvidas, eu e você. Quando Deus fala, segue o cenário que você está tendo aí, porque com certeza alguém vai ser beneficiado se você continuar, e se você parar também não vai ser beneficiado. Eu louvo a Deus pelos nãos que Ele já me disse. Eu louvo a Deus por muitas vezes eu pedir a Deus incessantemente, sim, e Ele disse não. E Deus muitas vezes diz não com silêncio. E Deus muitas vezes diz não quando o prazo chega, quando as respostas não vêm, quando as pessoas não vão na sua casa. É um não de Deus. Você espera que chegue o quê? Uma carta? Há muitas formas de Deus dizer não para nós, e sim. E que Deus, se disser não para você hoje, talvez em cima de uma resposta positiva, você entenda que, primeiro, Deus sabe o que é melhor para nós. Ponto. E segundo, é porque Deus quer que nesse cenário que você está, você levante a cabeça e vá até o fim. Porque graça, consolo, respaldo da parte de Deus nunca vai faltar. Nunca vai faltar. Terceira oração. Estou acabando. Essa aqui é meio complicada. João 17, 20 e 23. Jesus orou ao Pai assim: não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. A minha oração é que todos sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu darei a eles a glória que tu me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita. Grave isso. Para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os ama tanto quanto me amas. Que eles experimentem unidade perfeita. Jesus orou por uma oração completa. E você vê que a oração de Jesus era sempre carregada de sejamos um, que eles sejam um, assim como eu sou com o Senhor é comigo, que eu seja com eles. Unidade completa. Jesus ora aqui pelos crentes, os cristãos, ora pela unidade do seu povo em todo o mundo, não só naquela geração, como nas gerações futuras. Que todos sejamos um. Jesus orou por uma oração completa. E Deus respondeu para ele. E quando eu vejo essa questão das orações completas, podemos ser um mesmo apesar das diferenças que temos aqui. Amém, irmãos? Não pensamos igual. As nossas diferenças, Jesus orou pela unidade da igreja. As nossas diferenças geram mais confusões, gera mais confusão do que celebração. A graça e multiforme de Deus. Jesus orou para que fôssemos um só. Mas nós não somos. Nós não somos. Eu pensei diferente de você. Opa! A tendência é procurar alguém, né, o radar, alguém que pense igual a mim. Nós não somos um na doutrina. Não somos. E nós, cristãos, podemos falar do nosso... Por isso que há tanta diversidade de igrejas. Será que é porque há tanta criatividade ou porque não há unidade? Creio que falta a unidade. Nós não somos um na doutrina.
não somos um só naquilo que entendemos da Bíblia. Nós não somos um só no engajamento da obra. Tem gente querendo demais e gente querendo de menos. Nós não somos um na comunhão. Nós não somos um nas lágrimas. Nós não somos um nas alegrias. Nós não somos um. Mas Jesus orou ao Pai, dizendo: Pai, faça de nós um só, para que o mundo me veja, nos veja. É que nós não entendemos que a unidade nos faz bem, mas sem algo maior: propagar o Cristo que veio, morreu, ressuscitou, está vivo, à destra do Pai, mandou o seu Espírito Santo para habitar conosco e um dia vem nos buscar. Amém. Aleluia. Mas nós não somos um. Nós não somos. As nossas diferenças não geram celebrações. Infelizmente geram confusões. E o que esse texto me ensina? Para acabar, eu tenho 5 minutos. Que Deus responde às nossas orações. Mas a resposta das nossas orações não depende unicamente, exclusivamente de Deus. Desculpe. Às vezes você ora por alguém e Deus quer fazer algo por aquela pessoa. Mas não depende só de Deus. Depende da pessoa. Deus não hipnotiza ninguém. Deus não seduz ninguém. Diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado e do juízo. E às vezes nós estamos orando assim, a gente é errado. A gente sempre olha partindo de que somos os certos e a pessoa é errada, né? Mas sabia que tem pessoas orando por você? Por você, para uma situação, e Deus está falando para ela: eu não posso, porque depende de você. Depende de mim. Sabia que tem gente que está orando por você para você mudar o seu jeito de ser? Sabia que tem gente orando por você para que você deixe de ser desse jeito? Mas você continua sendo desse jeito. Sabe por quê? Porque Deus não é invasivo. Deixa de você olhar para o seu marido e para a sua esposa, hein? Dá uma olhadinha assim, canto de olho. Deus não vai fazer. É assim: o cara é feio, tá? Pensa num homem feio. Você já lembrou de alguém que você conhece, né? Tá. Ele é feio. Aí ele se apaixonou por uma moça linda, muito linda, linda demais, bonita, cabelos, né? O rosto, o jeito de ser. Ela é linda, por dentro e por fora. E o cara é feio por fora. É bonito por dentro, mas é feio por fora. E aí ele começa a orar: Deus, que ela se apaixone por mim, que ela se apaixone. Não vai dar, irmão. E se você dizer assim: mas e eu? Você está se entregando, né? Aí você está se entregando, né? Mas aconteceu comigo, então você está se entregando. Que você é feio. Eu não falei que você é feio. Aí você espera o quê? Que você sendo feio e a moça não gostando de homem feio, porque tem moça bonita que gosta de homem feio. Isso é verdade. Pode ser o caso de alguns aí. Deus não vai fazer a mulher deixar de não gostar de homem feio para gostar de homem feio porque você é feio. Não vai. Deus não vai fazer isso. Mas Deus, eu estou pedindo. Eu sei, filho. Jesus estava pedindo: Pai, que eles sejam um. E Deus respondendo: Filho, eu também quero, mas eles não querem. E qual é o papel meu? Para que Deus me responda completamente: Pai, eu vou aguardar em Ti. Mas sempre, entenda, sempre depende do alvo, da pessoa, da circunstância. Deus, queremos um país livre de corruptos.
Mas nós temos corruptos governando o nosso país. Deus, o Senhor não quer, eu também quero, mas olha quem vocês colocaram lá. Deus não responde às vezes às nossas orações de forma completa, irmãos. Mas o pingo de esperança que cabe em nós é dizer: eu vou continuar orando, para que o outro ou você, por quem alguém está orando, mude. Que você reaja. Que você reaja. Deus fala com a gente. Está falando aqui com algumas pessoas. Penso eu que está falando com alguém. Com algumas pessoas. Algumas dúzias de pessoas. Mas entenda, Deus só vai mudar o outro se o outro quiser ser mudado. Então eu vou deixar de orar, pastor? Não. Você vai continuar orando. Porque às vezes é o seu testemunho, é a sua reação, que talvez vai fazer a pessoa mudar. Deus responde orações, mas responde assim às vezes de forma incompleta. Deus, irmãos, Ele pode todas as coisas. Deus não pode então salvar o meu esposo. Deus não pode fazer o meu filho largar as drogas, o crime, o meu marido deixar o alcoolismo, Deus não pode curar, Deus não pode convencer. Pode, Ele pode tudo. Mas até Deus só faz o que deve. Até o Senhor só faz o que deve. Porque senão seríamos bonecos de ventrílogo nas mãos de Deus. E penso eu que Deus nos deu o livre-arbítrio para tomarmos as nossas decisões. Deus responde orações positivas, orações imediatas e orações completas. Mas às vezes Ele responde dessa forma. Sobre Deus responder às nossas orações, o alarme tocou, não parar. Deus responde às orações. Não sei como Ele vai responder às nossas orações, a sua oração. Mas o que cabe a você é ficar atento a Deus quando Ele responder. O que cabe a você é ter essa intimidade com Deus, assim como o filho tinha com o pai. As respostas de Deus a Jesus foram diferentes da que Jesus queria. Jesus queria discípulos nota 10. Jesus naquele momento no Getsemane queria que Deus o tirasse dali. E Jesus queria que fôssemos um. Mas as respostas de Deus não foram da forma como Jesus queria. E Deus explicou. E Deus explica para você também por quê. Comunhão com Deus é o que nós precisamos. Feche os seus olhos. Senhor, diante da Tua palavra nessa noite, ó Deus, eu tenho certeza que o Senhor nos ensinou a respeito de que devemos nutrir sim uma vida de oração, porém uma vida de oração madura diante do Senhor, sabendo que o Senhor nos responde muitas vezes de forma positiva, imediata e completa, mas às vezes o Senhor também nos responde de forma incompleta, negativa e talvez não tão abrangente assim. Mas eu sei que em tudo isso não há maldade, porque Tu és bom. E a Tua palavra diz que a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. E eu tenho certeza que o Senhor quer nos ensinar, através dessas respostas, diferentes da forma como nós desejamos que elas aconteçam em nossas vidas. Porque sempre há um grau, sempre há algo que o Senhor quer nos ensinar. Então ensina a mim e aos meus irmãos que estamos aqui nessa noite. Que quando o Senhor disser não, sejamos maduros para levantar a cabeça e continuar na jornada. Que quando as coisas nos chegarem incompletas, o Senhor nos dê graça e sabedoria para concluirmos aquilo que o Senhor nos deu de bom grado, Pai. E que quando as orações não forem abrangentes, satisfatórias, a gente tenha a percepção de que também sempre tem alguém, sempre tem um terceiro, e ele também precisa querer, desejar, mudar. Pai, acima de tudo isso, nas Tuas mãos está o poder, o domínio, a majestade, o senhorio. E eu Te agradeço por isso,
porque em nenhum tempo o Senhor nos deixa. E eu tenho certeza, como Jeremias escreveu no seu livro, Pai, ele disse que o Senhor disse assim: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. A nossa esperança está em Ti, Jesus, e nós Te louvamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Graças a Deus.